Já estamos no ar, nesta quarta-feira, 13 de julho. E já vou chamando o professor Porfiro aqui para entrar com a sua aula de hoje aqui. O professor está fazendo aqui a contagem dele. Pronto, já está aí o professor Porfiro. Professor Porfiro, eu só vou dar boa noite para o senhor e dizer que a Câmara dos Deputados aprovou em apenas uma tarde e noite agora, não terminou nem a noite direito ainda, a PEC da emergência, entre aspas, que dá direito aí ao governo de gastar 41 bilhões para aumentar, segundo eles, os benefícios sociais do povo brasileiro. Agora o povo brasileiro agora vai ficar muito bem, porque vai receber aí até dezembro as ajudas do governo federal. Depois de dezembro, aí não se precisa mais receber nada, e sabe Deus o que vai acontecer. Boa noite, professor, e aí o tempo de fala agora é do senhor. É isso, Brana, boa noite. E realmente, hoje, nesse 13 de julho, eu vou falar basicamente sobre conjuntura, né? Já a propósito do comentário inicial que você fez, né, a respeito da aprovação da PEC, dessa PEC dos auxílios, que foi aprovada hoje, no início, né, da noite, pela Câmara dos Deputados. Como é conjunturas, aí eu vou apenas mencionar algumas coisas que chamaram muita atenção, né, da sociedade brasileira, né, recentemente. O primeiro, Brana, foi aquela situação aquele médico lá no Rio de Janeiro, né, que foi preso naquela situação de violentar as pacientes, né, no hospital. Aquilo, e ele colocava lá no perfil dele que ele era bolsonarista, era cristão, a pátria, etc. E isso é muito sintomático, né, na época que nós estamos vivendo, tá? Porque as pessoas esquecem, né, que muitas dessas pessoas se esconde através desses rótulos, né, de religião, se esconde atrás desses rótulos, né, de defensores de certos slogans, e se aproveita para cometer essas barbaridades. Em seguida, Brana, tem aquele acontecimento lá na pátria do ex-juiz, né? Sérgio Moro, na pátria lá no Paraná, né, no município de Ponta Grossa, onde, né, um bolsonarista também, né, um bolsonarista, se envolveu naquela situação criminosa, e criminosa dentro do contexto, né, do que nós estamos vivendo nos últimos 6, 7 anos, né, de ter muitas frases, de ter muitas falas, né, direcionando para esse tipo de comportamento de certas pessoas, né, para fazer um serviço sujo, que um dos sonhos, né, do atual presidente da República, é que eles avancem, né, com armas mesmo, em certos segmentos sociais. Isso é uma coisa planejada, é uma coisa, né, que esse tipo, né, de você fazer esses sinais, o sinal com a mão, né, de arminha, esse tipo de seita é uma seita terrorista, é uma seita que é sinônimo de morte. Tá? Então, esses dois casos, né, dois bolsonaristas convictos, que colocaram seu perfil, cometeram essas duas barbaridades. Né? E é interessante, está vendo, o Brano, aqui, teve um estudante lá no Rio de Janeiro de medicina, né, que escreveu no perfil dele, brincando,
com o crime que o médico, anestesista, né, cometeu lá com a paciente. E ele escreveu brincando e depois apagou. Viu o quanto, né, de bom senso tem esse povo. Dito isso, Breno, a gente vem para a situação, né, um pouco que você começou, aqui está relacionado, tá, mais diretamente com as nossas vidas, e o que eu estava falando agora não deixa de estar relacionado, porque isso é um projeto político, né, de condução do país. E qual é a nossa situação dentro do que você falou a respeito da aprovação da PEC dos auxílios? Né? Só para dar uma ideia, né, a respeito da aprovação da PEC, que, como o Brano falou, ela vai custar em torno de 41 bilhões de reais e que vai servir, dado que foi se recorreu, né, a uma aprovação do estado de emergência, tendo como explicação o aumento do preço dos combustíveis, né, o aumento do preço dos combustíveis. E isso, né, possibilita que o governo realize esses gastos com essas medidas, né, da PEC dos auxílios, sem incorrer em ilicitude, né, relacionado com o teto de gastos. E aí está, na PEC, aprovação de passar o Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, de 400 para 600 reais, que vai dar em torno de 26 bilhões. Aí você também tem, deixa eu pegar aqui, que eu tenho essas informações aqui, né? O aumento, né, de 200 reais no Auxílio Brasil, que vai dar em torno de 26 bilhões, o aumento do Vale Gás, que vai passar para 120 reais, era 50 e pouco, vai passar para... Esse auxílio vai custar 1,5 bilhão de reais. O lançamento do auxílio caminhoneiro, de R$ 1.000 por mês, vai custar em torno de 5,4 bilhões, e eles não incluíram na Câmara, que era um desejo do governo, também para os motoristas de aplicativo, vai ficar só para os caminhoneiros e os taxistas, né? Subsídio para o transporte gratuito de pessoas com mais de 65 anos, com impacto de 2,5 bilhões. Aí, subsídio para o etanol, um custo de 5 bilhões. Aí, o taxista, que era que eu estava falando, né? Tem os caminhoneiros, tem dos taxistas de 2 bilhões. E o repasse de 500 milhões para o programa Alimenta Brasil do governo federal. O que isso representa? Né? A gente não vai nem falar aqui, Brando, a respeito de toda uma discussão, tá, que foi feita no campo um pouco jurídico sobre o quanto isso é uma afronta à nossa Constituição. Eu não vou falar disso aqui. Tá? O que eu quero me referir, tá, é que, para além, tá, do caso estranho, tá, de você fazer você recorrer a um estado de emergência para comprar votos, diretamente para comprar votos, você tem o fato agora do poder absoluto que tem o Congresso Nacional na condução do país, além de ter um volume imenso de recursos, né? Na emenda, né, de relator, que aí tinha aquela que agora, né, não vai ser impositiva, mas, no entanto, eles continuam com o mesmo modus operandi de antes, né? E você de os deputados fazer fila, né, para o presidente da Câmara ou o presidente do Senado para ver para quem vai liberar as emendas. Além disso, tá vendo, você tem o fato, saiu algumas matérias, tá vendo, durante a semana mostrando que uma quantidade imensa de deputados, de parlamentares de outros estados encaminharam uma série de emendas lá para municípios pobres do Maranhão, né?
E isso, né, mostra o quanto, né, o Congresso está manipulando, desde a questão, né, de você fazer uma sessão com 1 minuto só para cumprir o regimento, né, até manipulando nesse sentido de comprar voto, liberando emendas para de deputados que destina emendas para municípios de outros estados que não são os originais de onde ele foi eleito. Nesse sentido, isso coloca um problema muito sério, né, para qualquer governo, até o próprio governo atual já está sofrendo um pouco disso, né? Mas os governos que vieram a partir de 2023, que, mesmo que não seja o atual governo, tá, vai ter muita dificuldade de fazer alguma coisa, já que o Congresso está se constituindo numa posição quase de semi-parlamentarismo, o semi-presidencialismo, colocando muitas restrições, né, para a liberdade do Executivo de conceber políticas, elaborar políticas e implementar suas políticas públicas. E a gente sabe que, se você pegar a contrapartida disso é que, à medida em que aumenta esse poder desmensurado do Congresso Nacional, né, você tem uma situação de engessamento do desempenho econômico, que, quando teve a crise de 2015, de 2016, a economia nunca mais se recuperou. Além disso, né, também como aumentou muito a taxa de desemprego de lá para cá, hoje está 9 e pouco, 9, alguma coisa a taxa de desemprego, com quase 10 milhões de desempregados, fora os desalentados, né, significa que esses recursos na mão dos parlamentares, eles não têm um destino de aquecimento da economia, um destino de criação de emprego na economia, já que a nossa economia, Bruno, ela está com uma característica, né, de um PIB estagnado. Se está com uma característica de PIB estagnado, ela está com uma característica também de alto desemprego. Isso, junto com a questão, né, já mais geral do capitalismo, de um privilégio muito grande do setor financeiro em relação ao setor produtivo, e principalmente isso refletido na nossa economia, de que o setor industrial tem uma participação muito baixa, a indústria de transformação tem um peso muito baixo hoje, né, no PIB brasileiro, está abaixo de 10%, isso faz com que não tenha a possibilidade de criar emprego. Os empregos que são criados com esse modelo que nós temos hoje no Brasil, voltado para o agronegócio. O agronegócio não para produzir alimentos internamente, mas o agronegócio para exportação, é um modelo que cria uma casta de pessoas muito ricas, tá? E totalmente voltada, né, para a funcionalidade desse modelo, que é um modelo, tá vendo? Que essas pessoas que ganham muito dinheiro ficam bilionários, eles não pagam impostos, porque o setor de exportação do agro não paga imposto, além de você ter subsídios muito grandes no sistema de crédito destinado ao agronegócio. Então, além de não pagar imposto, o governo faz gastos vultosos do Tesouro Nacional para conceder benefícios de crédito agrícola para o setor que não dá um retorno de arrecadação para o governo. Além disso, esses recursos que são auferidos, né, das exportações, eles voltam, se quiser, para o país. Né? Eles podem já ficar fora do país e ser movimentado fora do país. Agora, se quiser voltar, né, para dentro do país, para o setor financeiro, volta, etc. Né? E a gente sabe que o impacto, né, já como é um setor que emprega pouco, é um setor que não paga impostos e é um setor que tem muitos benefícios, né, do crédito, e ele serve apenas nessa característica de beneficiar uma casta muito reduzida, né, uma casta muito reduzida. A outra casta, evidentemente, são
aqueles que têm retornos exclusivos do mercado financeiro. Você pega isso, né, aí vem a situação de milhares de pessoas, né, desempregadas e milhares de pessoas passando fome, aí você se pergunta, tá? Como é que você poderia criar uma estratégia, né, num país no qual, já que o Brana falou no início, a questão da aprovação dessa PEC dos auxílios, que é a PEC de compra de votos, né, para a eleição, onde um país que é dominado pelo Congresso Nacional, que não desenha nenhuma estratégia de política que possa, de certa forma, atacar esse modelo no sentido de colocar, né, na economia, colocar no orçamento, tirar dessa situação de que se encontra 33 milhões de pessoas passando fome ou quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Né? Então, essa é uma combinação muito preocupante, né? Já que as instituições, né, não têm muito o que fazer. Né? As instituições não têm muito o que fazer. E muita gente, Brando, diz assim, eu assisti muitas debates sobre essa questão da PEC, e as pessoas falavam o seguinte, né, de diferentes perspectivas. Olha, se alguém está preocupado apenas que o atual presidente vai melar as eleições, com essa quantidade de fanáticos que estão armados por aí, tá? Se estão preocupados só com isso, veja, está vendo que o maior golpe que foi dado foi esse da PEC dos auxílios, porque as pessoas mais sensatas, né, na parte jurídica, tá vendo? Entende isso como um absurdo do absurdo do absurdo. Tá vendo? Como é que se pode fazer isso, já que você vai recorrer a um artifício, né, dessa questão do estado de emergência, né, de uma coisa quase subjetiva, né, quase subjetiva e muito particular, né, subjetiva e muito particular. Então, esse entendimento de que isso foi um golpe real e concreto, ela faz muito sentido. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o atual presidente, né, tem um apoio muito grande desses dois setores que eu falei, né, do setor financeiro e do setor do agronegócio. Né, do setor do agronegócio. E como o atual presidente está atendendo tudo o que eles demandam, tá? O que vai acontecer? Qualquer aumento de 2%, 1 ou 2% na intenção de votos que eles tiverem, aí vem aquele argumento, já vai ganhar mesmo, então nós não vamos mais votar na Simone Tebet, no Ciro Gomes e tudo, então vamos já votar direto no atual presidente. Né? Porque tudo que os ruralistas estão pedindo, principalmente os mais selvagens, ligados a ProSoja, né, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, etc., tudo que eles demandam, eles são atendidos. Né? E do setor financeiro, você nem imagina, né, Bruna, porque aquela PEC de ampliar os empréstimos para consignados, né, é uma PEC exclusiva do setor bancário, né, ou seja, o setor bancário faz essa aqui para nós, né, que nós queremos ser beneficiados por esses recursos que são destinados ao Auxílio Brasil, ao BPC, etc. Então, é isso, Brana, essa situação mais de conjuntura, tá? Mas que, de certa forma, ela nos coloca mais preocupação, tá? Tanto do ponto de vista da questão das eleições, né, desse ano, quanto do ponto de vista das quase impossibilidades, né, de se fazer alguma coisa para frente, né, já que isso, né, praticamente é caracterizado como um golpe definitivo, que aí a gente não pode ser que dê certo, como pode ser que dê errado, mas é uma medida muito cirúrgica que, pelo menos lá no plano real, o Fernando Henrique lançou o plano real em agosto. Tá? Ele está lançando aqui em julho o auxílio, a PEC dos auxílios.
Então, um mês antes. Tá? Então, é muito provável que tenha quase, né, o mesmo impacto que teve o Plano Real com o Fernando Henrique Cardoso em 1994. É isso, Brana. Olá, Brana. O Brana tá congelado. Acho que o Brana. Então, acho que o Brana deu uma saída, né, e vai voltar. Eu não sei se teve algum problema com a conexão dele, né, o que foi que aconteceu. Então, eu fiz um pouco a apresentação aqui de conjuntura, e, né, associando, né, tanto os aspectos mais de manifestação de aparência política, está muito ligado com o que nós estamos vivendo, como o estupro, né, do médico anestesista lá no Rio de Janeiro, da paciente, né, em trabalho de parto, como o que aconteceu lá no Paraná, na Foz do Iguaçu, né, na Foz do Iguaçu, e isso, né, com a aprovação da PEC, né, nesse agora no final da tarde de hoje. Então, se eu concluir, né, se o Brano não conseguir, ele pode encerrar a minha apresentação de hoje. Tá bom, Brano? Já, se você não conseguir voltar.